Deus me conhece por inteiro. Reflexão no Salmo 139. Você já parou para pensar como a comparação faz parte da vida de todo mundo? Quem nunca se comparou? É natural olhar para alguém e pensar: eu também queria isso, também queria estar nesse lugar, queria conquistar algo assim. E buscar algo melhor faz parte da nossa jornada. É humano querer crescer, avançar, melhorar. Isso não significa necessariamente que você queira viver a vida do outro. O problema está em outro lugar. O que machuca de verdade não é o desejo de avançar, mas quando essa comparação se transforma em algo que corrói por dentro. Quando a gente deixa que ela vire amargura. Quando a gente fica obcecado a ponto de não conseguir enxergar o que já está diante dos nossos olhos. E eu falo isso porque já vivi isso na pele. Durante muito tempo, eu sonhei em trabalhar em um lugar que, para mim, era o auge. Eu acompanhava as redes sociais e via pessoas felizes, sorridentes, realizadas, e pensava: é isso. Quando eu estiver lá, vou me sentir completa, vou ser reconhecida, vou ser feliz. Era como se aquela conquista tivesse o poder de validar quem eu era. Eu orei a Deus pedindo essa oportunidade e, ao mesmo tempo, fiz a minha parte, dando passos concretos na direção do que eu queria. Me capacitei, estudei, preparei o meu currículo, me organizei para estar pronta quando a chance chegasse. E quando finalmente aconteceu, quando eu consegui entrar, foi como se eu tivesse ganhado um presente muito esperado. Naquele momento, eu não tive dúvidas. Era uma resposta de Deus. O que não passava pela minha cabeça é que, ao estar lá, eu não me sentiria em casa. Demorei para aceitar que não havia conexão. Eu não me sentia parte, não era nada daquilo que eu tinha idealizado. Por fora parecia perfeito, mas por dentro eu sentia um vazio. Eu pensava: como pode? Eu consegui o que tanto sonhei e ainda assim não me sinto completa. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez você tenha colocado toda a sua expectativa em um lugar, em uma conquista, em um relacionamento, acreditando que ali estaria a sua felicidade. E quando finalmente chegou, percebeu que não era nada daquilo. A frustração bateu e você se perguntou o que poderia estar errado. Hoje, eu entendo que nada estava errado. Deus apenas me mostrou que aquele sonho não era o ponto final, e sim parte do caminho. Ele me deu exatamente o que eu pedi, mas não para me deixar ali. Foi para me mostrar que me ouvia e que tinha algo maior. Foi como se ele dissesse: eu ouvi a sua oração, mas agora quero abrir os seus olhos para algo mais profundo. A sua identidade não está em uma conquista, em um cargo ou em um lugar. A sua identidade está em mim, porque eu já te conheço por inteiro. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir. Porque a comparação nunca vai trazer paz, mesmo quando a gente conquista o que deseja. O que o Salmo 139 revela sobre ser totalmente conhecido por Deus. E como essa consciência pode transformar a forma de olhar para si mesmo, para os outros e para a sua própria jornada. Não importa onde você esteja agora ou o que já tenha vivido. Essa reflexão pode ser a clareza que você precisa para viver com mais leveza, propósito e paz. O Salmo 139 começa com uma declaração que, para mim, é uma das mais fortes de toda a Bíblia. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Se a gente parar por alguns segundos e deixar esse texto entrar no coração, a gente percebe o quanto ele é profundo. Ele está dizendo que Deus nos conhece de uma forma tão íntima, tão completa, que nada do que fazemos, pensamos ou sentimos passa despercebido. Agora pensa comigo. Quantas vezes nós nos esforçamos para mostrar ao mundo uma versão editada de nós mesmos? Postamos fotos escolhidas, sorrimos quando não estamos bem, mostramos conquistas e escondemos lutas.
A gente faz isso porque, de alguma forma, quer ser aceito, reconhecido. Mas o salmista está dizendo: Deus já sabe. Antes mesmo de você falar qualquer palavra, Ele já conhece o que está no seu coração. Isso pode assustar num primeiro momento, porque pensamos: então Deus conhece até os meus erros, as minhas falhas, os meus pensamentos que eu preferia esconder? Sim, Ele conhece. Mas é justamente isso que traz paz. Porque se Ele já sabe tudo e ainda assim nos ama, significa que o nosso valor não depende do que conseguimos mostrar para os outros. Eu lembro de momentos em que me sentia assim, tentando mostrar força, tentando mostrar que estava bem, quando por dentro eu estava cansada, insegura. Mas quando eu li esse trecho, foi como se Deus estivesse dizendo: você não precisa se esforçar tanto para provar nada. Eu já conheço você. E olha como isso conversa com a comparação. Quando a gente se compara, está sempre tentando alcançar um padrão externo, o olhar do outro, a validação de alguém. Mas o Salmo 139 quebra essa lógica. Ele mostra que não precisamos correr atrás da aprovação, porque já somos totalmente conhecidos e totalmente amados. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora, tentando mostrar para todo mundo que está bem, enquanto por dentro sente um peso enorme. Talvez você se compare com pessoas da família, do trabalho, das redes sociais e viva pensando que precisa alcançar o mesmo que elas têm. Mas escuta, antes mesmo de você abrir a boca, Deus já sabe o que está aí dentro. E ainda assim Ele te chama de filho, de filha e te ama sem reservas. Isso me faz pensar em algo importante. Quando você entende que Deus já sabe tudo sobre você, até mesmo o que ainda não foi dito, você pode descansar. Não precisa de máscaras, não precisa de fachadas, não precisa lutar para caber em moldes que não foram feitos para você. Porque Deus não olha só para o que você mostra. Ele olha para quem você realmente é. E essa consciência muda completamente a forma como a gente vive. Tira o peso da comparação, do julgamento, da cobrança. Porque se o Criador já me conhece de perto, o que mais eu preciso provar? Agora, deixa eu te convidar a uma pausa. Respira fundo por alguns segundos. Pensa em algo que só você e Deus sabem. Talvez uma luta, um medo, uma oração que nunca contou para ninguém. Agora lembra, Deus já conhece e Ele não vira o rosto. Pelo contrário, Ele continua ao seu lado. Depois de afirmar que Deus conhece cada detalhe da nossa vida, Davi faz uma pergunta que, na verdade, é quase uma confissão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e for habitar nos confins do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser, as trevas com certeza me encobrirão, a própria noite se tornará luz ao meu redor. Nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Essa é uma das verdades mais fortes do Salmo 139. Não existe lugar onde Deus não esteja. Não existe distância geográfica, não existe abismo emocional, não existe escuridão que consiga apagar a presença dele. E isso conversa muito com a nossa vida real. Porque quando estamos passando por fases difíceis, é comum pensar que Deus se esqueceu de nós. Quantas vezes você já se perguntou: será que Ele me abandonou? Será que Ele realmente se importa com o que estou vivendo agora? A verdade é que muitas vezes estamos tão focados no problema, tão mergulhados na dor ou na decepção, que não conseguimos enxergar os pequenos sinais que Deus nos envia no caminho. E esses sinais podem vir de formas tão simples. Aqui em casa, já foi a nossa cachorrinha que, em dias difíceis, nos acolheu com sua presença silenciosa e aquele olhar que parecia dizer: eu estou aqui. Outras vezes, foi um bilhete carinhoso escrito pela minha filha, daqueles que parecem despretensiosos, mas que carregam um amor tão profundo que aquecem o coração. E talvez para você, esse sinal tenha vindo em um abraço inesperado,
em uma música que tocou na hora certa, ou até em um versículo que saltou das páginas da Bíblia como se fosse escrito só para você. São formas sutis de Deus nos lembrar que Ele continua presente. Só que, na correria da vida, a gente muitas vezes não para sentir de verdade. E quando a dor fala mais alto, parece que estamos sozinhos. Mas o Salmo 139 nos garante, mesmo quando não percebemos, a mão de Deus continua guiando e sustentando. Olha o que Davi declara: ainda ali, a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Esse ali pode ser qualquer lugar. Pode ser no quarto escuro das nossas incertezas. Pode ser no trabalho que não faz sentido. Pode ser no luto, na ansiedade, na solidão. Ainda ali, Deus está. Isso muda tudo, porque já não é mais sobre o cenário que vivemos, mas sobre quem caminha conosco. Não é mais sobre o lugar em que estamos, mas sobre a presença que nos acompanha. E essa presença não falha. Fecha os olhos por alguns segundos e pensa em um momento difícil que você já viveu. Agora lembra, mesmo quando você não percebeu, Deus estava lá. Talvez nos detalhes, talvez nos sinais pequenos, mas Ele nunca deixou de estar presente. E é aí que o Salmo 139 nos mostra uma das verdades mais bonitas. A sua vida nunca foi por acaso, mas fruto do propósito de Deus. Depois de falar da presença de Deus em todos os lugares, Davi muda o foco do Salmo 139 para algo ainda mais profundo: a forma como cada um de nós foi criado. Ele escreve assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de modo assombroso e maravilhoso fui formado. Tuas obras são admiráveis, e eu sei disso muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Essas palavras são de uma beleza indescritível. O salmista está dizendo que a nossa vida não é por acaso, não é obra do destino, não começou sem propósito. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado por Deus. Desde o ventre da nossa mãe, cada célula, cada traço, cada dia já estava diante dele. Isso significa que a sua vida nunca foi um acaso, mas fruto do propósito de Deus. Talvez você já tenha se sentido invisível, rejeitado ou até mesmo pensado que não tem valor. Mas aqui está a prova. Você é fruto de uma obra maravilhosa. A forma como foi criado não foi um erro. O caminho que trilhou até aqui não foi uma surpresa para Deus. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Nós vivemos o que precisamos viver, porque tudo faz parte da nossa jornada. Nem sempre o que pedimos ou sonhamos é o que Deus quer para nós naquele momento. Às vezes, Ele nos permite passar por lugares de desconforto, por caminhos que não fazem sentido, não para nos punir, mas para nos moldar. A vida é um processo, e cada fase, mesmo as que doem, faz parte do desenho maior de Deus. Eu sei que pode ser difícil aceitar isso quando estamos no meio da luta, quando a porta que tanto pedimos se abre, mas lá dentro não encontramos o que imaginávamos. Ou quando algo que parecia tão promissor se mostra pesado demais. Mas até nesses momentos existe um propósito escondido. Eles nos ensinam, nos amadurecem, nos aproximam de Deus. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que uma frustração foi, na verdade, um presente disfarçado? Que aquilo que parecia um atraso foi, na verdade, um cuidado de Deus para preparar você para algo maior? É exatamente isso que Davi expressa. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, nada pega Deus de surpresa. Nenhum detalhe da sua história é desperdiçado. E quando pensamos assim, até as dores ganham um novo significado. Não que elas deixem de doer, mas deixam de ser vazias, porque entendemos que fazem parte da jornada. E quando aceitamos isso, conseguimos viver com mais leveza, porque sabemos que cada passo, cada experiência, cada vitória e cada decepção está sob o olhar cuidadoso do Criador.
Pensa um pouco na sua própria história. Quantas coisas você já viveu que não faziam sentido na hora, mas depois mostraram ter um propósito? Será que o que você está enfrentando hoje também não é parte de algo maior que ainda vai se revelar? E se a vida tem propósito, e se cada detalhe está nas mãos de Deus, o que nos faz perder essa visão tão facilmente? Uma das respostas é a comparação. É ela que rouba a alegria de viver a própria jornada e nos prende em padrões que nunca foram feitos para nós. No próximo capítulo, vamos falar sobre isso. A linha tênue entre desejar crescer e cair na armadilha da comparação que adoece o coração. Até aqui, vimos que Deus nos conhece por inteiro e que a nossa vida tem um propósito desde o início. Mas existe algo que muitas vezes nos impede de enxergar isso com clareza: a comparação. E aqui eu quero ser bem honesta. Quem nunca se comparou? Todos nós já olhamos para a vida de alguém e pensamos: eu também queria isso. Eu queria estar nesse lugar. Eu queria conquistar algo assim. E não há nada de errado em desejar crescer, melhorar, avançar. Esse desejo de evolução faz parte da vida, faz parte da caminhada. É natural querer uma casa melhor, um emprego mais estável, uma vida mais equilibrada. O problema é quando esse desejo saudável atravessa a linha e se transforma em obsessão. É quando a comparação deixa de ser inspiração e se torna um fardo. É quando olhamos para a vida do outro e, em vez de nos sentirmos motivados, nos sentimos diminuídos. É quando começamos a acreditar que nunca seremos bons o suficiente porque não temos o que o outro tem. E esse é o perigo da comparação. Ela não só rouba a alegria, mas também tira o foco do que Deus já está fazendo na nossa vida. E eu acredito que hoje é ainda mais fácil cair nessa armadilha. Porque as redes sociais, da mesma forma que podem nos ajudar e inspirar, também têm esse outro lado. Lá, a vida parece perfeita. Viagens, conquistas, famílias felizes, casas impecáveis, corpos trabalhados, carreiras de sucesso. Tudo é mostrado no melhor ângulo, com filtro, com edição. Só que a gente se esquece de que aquilo não é a vida inteira da pessoa, é só um recorte. E quando olhamos só para esse recorte, começamos a achar que nunca seremos suficientes. A comparação se alimenta disso, do recorte bonito da vida dos outros versus a realidade completa da nossa vida. E isso é cruel, porque sempre vai parecer que estamos atrás, mesmo quando estamos vivendo exatamente o que precisamos viver. Talvez você já tenha passado por isso. Conquistou algo importante, mas em vez de comemorar, olhou para o lado e pensou: mas fulano, o do fulano é melhor. Ou talvez você tenha se dedicado em algo, dado o seu melhor, mas em vez de sentir satisfação, ficou preso na comparação com alguém que parecia estar à frente. Esse ciclo é cruel, porque nunca acaba. Sempre vai haver alguém com mais dinheiro, mais sucesso, mais beleza, mais seguidores. E se basear nisso é viver em eterna insatisfação. O Salmo 139 quebra essa lógica. Ele nos lembra que cada vida é única, cada história é pessoal, cada jornada é conduzida por Deus de forma singular. Não existe cópia, não existe comparação justa. Enquanto a comparação diz: olhe para o outro e veja o quanto você é menor, Deus diz: olhe para mim e veja o quanto você é amado. E isso traz uma clareza incrível, porque desejar crescer é bom, mas se esse desejo vira amargura, ele deixa de ser saudável. A linha é muito fina. De um lado está a vontade de avançar, do outro está a obsessão que nos adoece. E o que determina de que lado estamos não é o que conquistamos, mas onde está o nosso coração. Quando o coração está focado em Deus, até a comparação se transforma em gratidão, porque conseguimos enxergar a beleza da nossa própria jornada. Mas quando o coração se perde na busca pela validação externa, a comparação vira veneno, que tira a alegria de viver o hoje. Pare um instante e se pergunte: a comparação tem me inspirado ou tem me adoecido? Ela tem me levado a valorizar a minha própria história ou tem roubado a paz do meu coração? E se a comparação nos rouba a paz,
O que podemos fazer para viver com clareza e equilíbrio? O Salmo 139 nos mostra uma prática poderosa. A oração de Davi pedindo que Deus examinasse o coração dele. No próximo capítulo, vamos mergulhar nesses versículos finais e entender como essa oração pode se tornar um hábito diário, capaz de transformar nossa forma de viver. Depois de refletir sobre como Deus nos conhece por inteiro, está sempre presente e nos formou de modo maravilhoso, o Salmo 139 termina com uma oração que, para mim, é uma das mais sinceras e poderosas de toda a Bíblia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Olha a profundidade disso. Davi não pede apenas para Deus resolver seus problemas. Ele pede algo ainda maior, que Deus revele o que está escondido dentro dele, que traga clareza sobre os pensamentos, os sentimentos, até mesmo aqueles que ele não queria encarar. É como se ele dissesse: Senhor, me mostra o que eu não estou conseguindo enxergar sozinho. E isso é tão atual para nós, porque quantas vezes ficamos presos em pensamentos confusos, em sentimentos que não sabemos de onde vêm, em inquietações que roubam nossa paz. Nessas horas, a oração de Davi se torna um modelo perfeito. Pedir para Deus sondar, iluminar, mostrar. E o mais bonito é que essa oração não precisa ser complicada. Ela pode ser feita de forma simples, no meio da rotina. Você pode acordar e dizer: Senhor, sonda o meu coração hoje. Me ajuda a perceber quando eu estiver caindo na armadilha da comparação. Me mostra quando eu estiver alimentando pensamentos que não vêm de ti. E me guia no caminho que me leva à vida. Transformar essa oração em um hábito diário é como andar com um espelho limpo na alma. Porque muitas vezes o que nos prende não é o que está fora, mas o que está dentro. E só Deus tem a capacidade de mostrar o que a gente mesmo não consegue ver. Eu já vivi momentos em que estava inquieta, sem entender o motivo. Era como se um peso estivesse sobre mim, mesmo sem explicação. E nesses dias, eu não orei com palavras bonitas ou estruturadas como Davi orou, mas falei com Deus do meu jeito, de forma simples, como quem conversa com um amigo. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, Deus foi trazendo clareza. Ele me mostrou que algumas das minhas angústias vinham da comparação, outras da pressa em querer controlar o que só Ele podia conduzir. E isso me fez entender que o poder não está na forma da oração, mas no coração sincero que se abre diante dele. Talvez você precise começar a praticar isso hoje mesmo. Em vez de esperar um grande culto ou um momento especial, faça essa oração agora, do jeito que você está. Fale com Deus como quem conversa com um amigo íntimo, porque Ele já conhece você. Peça clareza, peça direção e esteja disposto a ouvir. Feche os olhos por alguns segundos e repita em silêncio: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Me mostra o que eu não consigo enxergar e guia os meus passos. Deixa essa oração ecoar dentro de você. E se essa oração tem poder de trazer clareza e direção, o que acontece quando começamos a viver com essa consciência todos os dias? No último capítulo, vamos juntar tudo o que aprendemos aqui e refletir sobre como o Salmo 139 pode transformar a forma como vivemos, trazendo leveza, propósito e paz para a nossa jornada. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre o Salmo 139. E se você acompanhou até aqui, já deve ter percebido como esse texto é uma verdadeira declaração de amor de Deus para nós. Ele começa mostrando que Deus nos conhece por inteiro, cada pensamento, cada gesto, até mesmo aquilo que nunca contamos para ninguém. Depois, nos lembra que não existe lugar onde possamos nos esconder dele. Seja nos dias de luz ou nas noites mais escuras, a presença de Deus continua a mesma.
Em seguida, nos revela que fomos criados de modo assombroso e maravilhoso, com cada detalhe planejado desde o ventre da nossa mãe. E termina nos convidando a uma oração simples, mas transformadora: pedir para Deus sondar o coração, trazer clareza e guiar pelo caminho da vida. Esse salmo é um lembrete poderoso de que a sua vida tem valor, tem propósito e nunca foi por acaso. E mais, que nós vivemos o que precisamos viver, porque cada capítulo da nossa história faz parte de uma jornada maior que Deus está conduzindo. Agora eu quero deixar com você 3 aplicações práticas, para que essa mensagem não fique apenas na teoria, mas se transforme em experiência diária. Ore com sinceridade. Não espere o momento perfeito, não espere ter as palavras certas. Converse com Deus do seu jeito. Lembre-se, Ele já conhece o seu coração. Valorize os pequenos sinais. Preste atenção nas sutilezas: um abraço, um olhar, um bilhete, até a companhia silenciosa de quem está ao seu lado. Muitas vezes é Deus dizendo: eu estou aqui. Lute contra a comparação com gratidão. Sempre que se sentir preso à vida dos outros, pare e agradeça por 3 coisas que já existem na sua vida hoje. A gratidão é o antídoto da comparação. E agora, eu quero orar com você. Se puder, feche os olhos e repita em silêncio: Senhor, eu reconheço que Tu me sondas e me conheces. Obrigado porque a Tua presença está comigo em todos os lugares, até nos momentos em que eu não percebo. Obrigado porque me formaste de modo maravilhoso e me deste um propósito único. Hoje eu entrego as minhas comparações, as minhas inquietações e o meu desejo de controlar tudo. Sonda o meu coração e me guia pelo caminho da vida. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração fez sentido para você, guarda essa verdade no coração. Você não precisa provar nada para ser amado. Deus já te conhece por inteiro e ainda assim escolhe caminhar com você todos os dias. Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que também precisa dessa clareza. Deixa aqui nos comentários qual parte do Salmo 139 mais tocou o seu coração hoje. Eu vou gostar muito de saber. E não esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens de fé, clareza e inspiração para a sua jornada.